Olá, pessoal, como vocês estão? Vamos trazer as atualizações sobre o time, pois um jogador fundamental estará ausente no duelo contra o Racing por conta de uma lesão. Vou detalhar melhor essa situação. A equipe deve entrar em campo com uma escalação misturada na Copa Sul-Americana, mas o foco principal ainda é o Campeonato Brasileiro e o processo de impeachment já tem uma data definida. Na minha visão, essa não é uma notícia das mais agradáveis. É verdade que muitos torcedores têm suas críticas em relação a esse jogador, o que é compreensível, mas gosto de lembrar de alguns memes que tentam ilustrar que quem reclama dele merece um jogador menos eficiente. O coitado acaba se tornando uma referência, mas a verdade é que a equipe já enfrentou problemas com atletas que possuem limitações técnicas, e esse jogador, desde sua chegada, contribuiu significativamente para os gols. Assim, se há um problema no time, ele definitivamente não é o responsável. Quando tenta fazer uma jogada mais ousada, acaba sendo alvo de críticas, mas é aquele velho ditado: quem se arrisca colhe grandes frutos, mas também deve lidar com as consequências. O fato é que ele não estará em campo contra o Racing. Não sei se seria parte do time titular, visto que as informações sugerem que a comissão técnica planeja preservar alguns atletas nesta partida. De qualquer forma, ele tem sido um jogador frequente nas escalações. É notório que a comissão técnica tem promovido diversas mudanças no elenco, e esse jogador tem recebido bom tempo de jogo. Até outro atleta foi afastado de algumas partidas para gerir melhor o desgaste físico, mas esse jogador quase nunca é poupado. Na última segunda-feira, durante um treinamento, ele acabou sofrendo uma entorse no tornozelo direito e os exames indicaram uma lesão ligamentar. Embora o termo lesão ligamentar esteja em uso, isso não implica que houve ruptura, mas é uma situação que requer cuidado certo. Portanto, é necessário afastá-lo para tratar a área e evitar uma piora na lesão. De fato, temos uma lesão ligamentar e por isso ele está fora de combate. Isso significa que ele também não estará presente na partida contra o Santos no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro? Ainda não temos uma resposta clara? Agora será uma questão de avaliação contínua, jogo a jogo, ou melhor, dia a dia. O time ainda não definiu uma previsão de retorno. Contudo, trata-se de uma lesão que não atingiu o nível de ruptura, ou seja, é uma condição que pede atenção nos próximos compromissos. Esse jogador estará fora então neste confronto contra o Racing? E como será a formação do time e o ataque? Pode ser composto por outro jogador como titular, acompanhado de um companheiro. Se decidirem preservar o titular, que é o que eu imagino que acontecerá, a dupla pode ser formada por outro atleta e um recém-chegado para manter a continuidade do trabalho. Ele tem recebido mais oportunidades do que tinha com a gestão anterior e até já balançou as redes. Portanto, essa pode ser uma alternativa viável. Por outro lado, um outro jogador não tem correspondido ao seu desempenho esperado. A verdade é que ele vem apresentando um futebol muito abaixo desde a renovação de seu contrato por mais uma temporada. Não tem conseguido ser eficaz nas jogadas, não se destaca como antes, especialmente em lances individuais. Ele teve um momento relevante em um jogo recente, onde houve até uma dúvida sobre um possível impedimento, mas o passe cruzado para o gol foi um ponto positivo. Entretanto, nas demais partidas ele não tem se mostrado bem, então pode ser que ganhe uma nova chance, mas se eu pudesse opinar, apostaria na outra dupla como titular. Em relação às demais posições, ficará complicado prever como será a formação. Andes. Contudo, de maneira geral, o atleta mencionado não tem se destacado nas competições, por isso talvez receba uma chance, mas se fosse para escolher, preferiria outra dupla de atacantes titulares? Agora, em relação às demais posições, é desafiador fazer previsões, não é mesmo? Um jogador pode ter a oportunidade na ala direita. A defesa será que hoje contará com um determinado atleta e quem seria esse jogador? Outro jogador ou um terceiro? Um atleta segue fora. Assim será que ele formará uma dupla com esse terceiro jogador? Isso certamente acrescenta emoção. No meio-campo, acredito que um jogador deve estar entre os titulares, enquanto outro parece ter assegurado sua posição, então ele deverá escalar um desses dois, junto a um atleta que deve retornar após um procedimento dentário. E ainda há outros.
Jogadores em busca de uma oportunidade, quem sabe? É bem complicado definir a escalação dessa equipe, pois até o momento não tenho clareza sobre a formação ideal dele. Para afirmar que o time será misto ou reserva, é preciso saber quem são os titulares para poder dizer não, esse jogador será poupado. E temos uma ideia de quem é titular? Não é alguns atletas se destacam como titulares e assim vamos. Tudo! Certo? Acredito que os jogadores estão atuando de forma diferenciada, sendo que um deles tem desempenhado outra função, o outro tem jogado mais como primeiro volante. Portanto, não sei quem são os titulares, exceto por aqueles que considero certos. Alguns jogadores, esses sem dúvida são inquestionáveis. Na lateral, teoricamente, temos um atleta? Não é mesmo. Teoricamente, esse jogador que também tem sido alternado, já que utilizou outros atletas na última partida, uma verdadeira confusão. Assim fica difícil. Contudo, ele deve fazer algumas alterações para se preparar para o embate contra um rival no domingo pelo Campeonato Brasileiro. O adversário, evidentemente, enfrenta grandes dificuldades ocupando a penúltima posição e com um histórico complicado em jogos fora de casa. A última vitória deles foi em 2022, em um jogo que culminou na demissão de um técnico, e em 21 jogos creio que conquistaram apenas 2 vitórias, enquanto o time em questão somou 11 triunfos. Portanto, realmente, um histórico muito favorável ao time que precisa melhorar sua posição no Campeonato Brasileiro. Agora vamos tratar de um tema que gera desconforto. Antes preciso mencionar que em uma competição continental, a equipe se encontra na 3ª posição em seu grupo. Isso significa que ainda não está nem nos playoffs, nem garantida nas oitavas de final. Se conseguir vencer a próxima partida, terá a chance de buscar a 2ª vaga no grupo e, consequentemente, a possibilidade de se qualificar para os playoffs, pois matematicamente é viável ser líder do grupo e avançar para as oitavas, mas isso exigiria uma combinação de resultados. Como não imagino que a equipe tenha um foco claro nessa competição, duvido que isso ocorra. Uma vitória contra um adversário nesta quinta-feira é possível, mas a equipe treina na quarta-feira após o almoço e em seguida viaja para outro país. Existe a possibilidade de alcançar a 2ª posição atualmente ocupada por um rival, mas a primeira posição parece muito complicada, uma vez que dependeria de um completo insucesso do líder do grupo. Agora vamos abordar o tema desagradável, que todos já devem conhecer. A equipe já estabeleceu a data para votar o impeachment de um dirigente? Vale lembrar que em janeiro ele enfrentou algumas investidas políticas da oposição e sofreu derrotas jurídicas, mas também obteve algumas vitórias e sobrevida. Naquela ocasião, aconteceu uma votação para a admissibilidade do impeachment. Muitos devem se recordar que esse termo refere à reunião onde se decidiu se havia justificativa legal para votar o impeachment. A votação sobre se era válido prosseguir com o impeachment foi aprovada e o resultado foi bem apertado com uma margem expressiva. O processo de impeachment gerou debates acerca de sua possibilidade. A expressão valia a pena é uma forma sutil de referir-se às justificativas legais que embasam a votação a favor do impeachment. O resultado da votação sobre a admissibilidade foi apertado com 126 votos a favor e 114 contra, determinando que os conselheiros deveriam decidir sobre o impeachment de Augusto Melo. Entretanto, esse evento aconteceu em um período em que a segurança já não era garantida pela polícia militar, após a meia-noite, com manifestações ocorrendo em frente ao Parque São Jorge, levando à suspensão da votação, com a promessa de que ela seria retomada em um momento e em condições diferentes. O dia em questão foi o dia 20 de janeiro. Desde esse episódio, diversas mudanças ocorreram. Augusto perdeu muitos aliados em posições de liderança. Surgiram novas alegações, com a mais recente envolvendo as categorias de base, e as contas de Augusto foram reprovadas pelo Conselho a pedido de um grupo de conselheiros. Além disso, outros pedidos de impeachment foram apresentados acusando uma gestão irresponsável. Recentemente foi divulgado um manifesto afirmando que o grupo de torcedores não se oporia ao processo de impeachment, o que representa uma mudança de postura em relação a opiniões anteriores. Assim, essa entidade se afastou de Augusto
E com a perda de apoio nos bastidores foi marcada uma nova data para o dia 26 de maio, quando a votação do impeachment deve ocorrer. Essa data, portanto, é vital, pois poderá resultar na destituição do presidente do clube. Contudo, dentro do procedimento legal do processo, ainda é necessário que essa decisão seja levada aos sócios cerca de 5 a 10 dias após a possível destituição pelo Conselho. Somente então haverá uma assembleia no pátio do Parque São Jorge, onde os associados votarão decidindo se Augusto deve continuar ou não. Isso significa que os sócios terão a responsabilidade de decidir o futuro de Augusto em seu cargo, podendo escolher entre mantê-lo ou confirmar sua saída. Esse processo já estava em andamento e era esperado que acontecesse em algum momento dentro dos prazos estabelecidos. O cerco ao redor de Augusto se restringia cada vez mais. Além disso, tudo isso está ocorrendo no contexto das investigações relacionadas ao caso com o inquérito policial, que deverá ser concluído entre o final de maio e o início de junho. Portanto, pode haver uma coincidência de eventos? Existe a chance de que ele seja inocentado, considerado culpado, ou que o impeachment ocorra antes ou depois, sem como prever o desenrolar da situação. O fato é que todos esses argumentos oferecem uma base sólida para que os conselheiros provavelmente votem a favor do impeachment. Não é necessário ser especialista para notar que os mesmos conselheiros que apoiaram a admissibilidade da votação, ou seja, a favor de realizá-la, provavelmente não mudarão de posição no momento da votação. É difícil conceber que alguém que apoiou a realização do processo volte contra a destituição, embora possa haver exceções, como alguém que inicialmente quis a votação, mas que muda de ideia na hora a maioria que decidiu pela realização, tende a votar a favor do impeachment. No final, apenas os sócios do clube poderão solucionar essa questão. Uma situação realmente intrigante? Optarei por não seguir adiante. Pode ser que sim, mas é bastante complicado que isso ocorra. Se a maioria optou pela votação, acredito que, de acordo com as diretrizes, ele está fora. Somente os associados do clube têm a capacidade de resolver essa questão. Que situação intrigante, não acha? O que está acontecendo com o Corinthians desde sua chegada é surpreendente. É uma sucessão de dificuldades. Se são justificadas ou não, é algo que não podemos afirmar. O fato é que ele nunca contou com um ambiente propício para seu trabalho, mesmo tendo vencido o Campeonato Paulista. Observem como as coisas se desdobram. Agora ele irá enfrentar um processo que é sempre traumático, doloroso e que traz consequências. E não venham me dizer que isso não influencia o time. Tenho plena consciência de que a narrativa é de que estamos focados na parte esportiva e que estamos nos resguardando, mas isso é impossível. O jogador, ao acordar e conferir seu celular, vê que seu presidente está em crise. Ele reflete: nossa, meu chefe, o Corinthians vai ficar sem liderança. O que vai acontecer? Será que vão honrar meu pagamento? Devo renovar meu contrato? E aquela demanda que eu tinha com o presidente, como fica agora? E o Fabinho Soldado, onde anda? Vocês realmente acreditam que isso não gera instabilidade? Não consigo imaginar como isso não afeta. Ouvi dizer que um comentarista mencionou que um jogador poderia retornar ao Corinthians. Fiquei com a impressão de que era uma brincadeira. Chamei e perguntei: e aí qual é a do jogador? Investiguei e uma fonte me contou: gostamos dele, realmente apreciamos, mas não há negociação alguma. Posso confirmar que ele é de interesse, contudo o retorno dele ao Corinthians ainda está distante, pois o que realmente importa até ele atuar aqui é um longo caminho. O interesse sem dúvida existe, e essa informação me decepcionou. Para que fique claro, não se trata de negociação e não houve contato algum a respeito. Não preciso inventar ou exagerar para atrair visualizações. Graças a Deus meu público é bastante fiel, mas o interesse do Corinthians é de fato real. Fiquei frustrado com essa informação, para ser honesto. Entretanto, não se trata de negociação, já que não houve contato até o momento. Não há necessidade de criar ou exagerar para conseguir curtidas, pois minha audiência é sólida o suficiente. O que acontece é que alguém realmente admira o jogador e apoia seu retorno. A negociação, por outro lado, se mostra complexa. E nem sei se é tão difícil assim, já que o clube onde ele está tem um limite de jogadores estrangeiros que já foi ultrapassado.
Portanto, aqueles que não estão se destacando precisarão ser vendidos ou emprestados e parece que o clube irá se desfazer do jogador. Ele chegou ao time em agosto do ano de 2024, negociado por cerca de 20 milhões de dólares, além de mais 5 milhões em bônus, embora eu não confie muito nesses bônus. Ele participou de 20 das 47 partidas da equipe nesta temporada, que atualmente está em terceiro lugar no Campeonato Saudita. Ele marcou apenas um gol em 20 jogos. Um único gol. O atleta tem um gol em 20 jogos e a expectativa é que ele venha para solucionar nosso problema de finalizações. Então você pode pensar, não seja duro com o garoto. O ponto forte dele não é a finalização, mas sim a assistência. Portanto, vamos analisar as assistências. Ele fez um gol em 20 jogos, mas não registrou nenhuma assistência. Começou 4 como titular e entrou em 16 durante as partidas. Em 20 jogos, apenas 4 como titular e um gol. E se você argumentar que sua habilidade é a assistência à verdade, é que ele não possui essa capacidade, não tem a técnica necessária para passar a bola ou fazer um cruzamento eficaz, ele não é como um jogador que deixou sua marca na ponta esquerda. Estive presente em um jogo memorável e foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida, mais até do que outros grandes confrontos. Sinceramente, foi uma das vivências mais emocionantes que já tive. Estava lá e o Corinthians fez um gol no final da semifinal do Campeonato Paulista com um goleiro adversário. Você viu o que ocorreu? Falar sobre emoção é diferente de abordar a importância. A partida mais intensa que vivi foi no Morumbi, quando estava com amigos. O Coringão conseguiu marcar o gol do Ricardinho no último instante na semifinal do Paulista contra o Santos, cujo goleiro era o Fábio Costa. Você viu a jogada do Gil, ele ainda era bem jovem. O Andrezinho fez um lançamento perfeito para ele. Qualquer outro jogador, o Wesley teria pegado a bola e chutado para a área, mas o garoto teve frieza, cortou a jogada. Naquela época, um moleque conseguiu se desvencilhar e o zagueiro caiu. O André, Luiz levantou a cabeça, analisou e fez um passe certeiro. Gol, fomos à final. Mais do que a conquista, ainda deixamos o Santos esperando. Isso traz uma diferença significativa. O Wesley, cara, o que ele faz é isso. Não posso negar que ele corre, porque corre como ninguém. Ele não seria facilmente alcançado. É isso, apenas isso. Então a situação é que desse jeito não vejo melhorias, não vão acontecer. Não se relaciona com outras pessoas, quem sente é o Fabinho Soldado. Isso não tem relação com o que foi comentado. Você realmente acredita que as coisas vão melhorar? O Wesley é a nossa solução. Eu não consegui confirmar a situação do zagueiro. Estou sendo sincero com vocês. Pedi alguns dados para entender o que está acontecendo com ele, o zagueiro Paulo Dias. Ele tem 30 anos, completando 31 em 25 de agosto. Estão surgindo especulações, um jornal argentino trouxe informações. Um site mencionado fala sobre o interesse de um clube brasileiro por ele. Quanto à altura, um site diz que ele mede 1,82 m, enquanto outro menciona 1,78 m. Essa diferença de 4 centímetros é interessante. Ele é destro e está no River Plate desde 2020, onde participou de 13 dos 22 jogos deste ano, anotando 2 gols. Números notáveis. Foi titular em 12 partidas e no último domingo iniciou o jogo na vitória por 3-0 contra o Barracas Central. O campeonato argentino está muito emocionante. Seu contrato vai até o final de 2027. No ano passado, jogou em 47 partidas, marcou 4 gols e foi titular em quase todas. Também tem 54 jogos pela seleção chilena com um gol registrado. É um atleta avaliado em 5 milhões de euros e está prestes a completar 31 anos. Diante disso, tenho minhas incertezas quanto a uma possível contratação. Não tenho certeza se isso realmente acontecerá e por isso não pude confirmar um interesse concreto. Verifiquei os números do atleta, mas honestamente não estou totalmente convencido. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O futebol brasileiro é sempre recheado de rumores, especulações e possibilidades que movimentam as torcidas e causam grande repercussão. Um dos nomes mais comentados nos últimos dias foi o de Zico, um dos maiores ídolos da história do Flamengo e do futebol mundial, que teria expressado o desejo de treinar o Corinthians.
A declaração, embora não confirmada oficialmente pelo ex-jogador, foi suficiente para acender a imaginação dos torcedores corintianos, que já começam a pensar em um futuro sob a batuta de um dos maiores nomes da história do esporte, Zico. O Galinho conquistou tudo o que podia como jogador. Sua trajetória no Flamengo e nas seleções brasileiras é digna de respeito e admiração. Além de sua habilidade técnica excepcional, Zico é lembrado por sua visão de jogo, inteligência e liderança. Por isso, quando rumores surgem sobre o desejo do ídolo de assumir um comando técnico, a especulação toma proporções gigantescas. Mas será que Zico realmente quer treinar o Corinthians? Ou essa história não passa de mais um boato? O Corinthians, por sua vez, vive um momento instável em termos de comando técnico. A troca de treinadores nos últimos anos, além da busca por uma estabilidade, coloca a equipe em uma posição delicada. Com a pressão das arquibancadas e da diretoria para entregar resultados, o time precisa de um comandante com um perfil forte e vitorioso. Alguém capaz de imprimir uma identidade no campo e principalmente conquistar títulos. Nesse sentido, Zico seria uma opção intrigante para a torcida e para a diretoria. Sua experiência internacional e seu entendimento do futebol poderiam agregar muito ao clube. No entanto, é preciso lembrar que Zico, como treinador, tem uma trajetória que, embora respeitável, não foi marcada por um sucesso absoluto em sua passagem por clubes como o Fenerbahçe da Turquia e o próprio Flamengo, onde não conseguiu o mesmo brilho que teve como jogador. Se Zico realmente tem esse desejo, ele não é o único nome que surge em conversas sobre o futuro do timão. O Corinthians sempre foi conhecido por apostar em treinadores com personalidade forte e que conseguirem gerir a pressão que envolve o clube. Mesmo assim, o fato de um ídolo de tamanha grandeza e história como Zico ter se colocado à disposição do clube paulista, mesmo que de forma extraoficial, chama a atenção. Entretanto, é importante considerar o contexto atual do futebol brasileiro. A escolha de um técnico para um clube de peso como o Corinthians envolve uma série de fatores que vão além do nome e da história do treinador. A parte financeira, a visão do projeto para o futuro e até mesmo o relacionamento com os jogadores e a diretoria são aspectos fundamentais para uma escolha bem-sucedida. Para Zico, assumir um clube de tamanha grandeza poderia ser um desafio interessante, mas também um grande peso, dada a enorme pressão que existe em torno do cargo. Além disso, a torcida corintiana, sempre apaixonada e exigente, pode ser tanto uma aliada quanto um fator complicador. Zico teria que se adaptar à filosofia do clube e à cultura do Corinthians, algo que pode ser tanto empolgante quanto desafiador. A figura do ídolo, no entanto, pode ser uma vantagem, já que muitos torcedores o veem como uma lenda do esporte, e seu nome certamente geraria empolgação e apoio a princípio. Por enquanto, o desejo de Zico de treinar o Corinthians segue como um rumor, sem confirmações oficiais. No entanto, as conversas sobre esse possível casamento entre o Galinho e o Timão continuam ganhando força nas redes sociais e nas discussões dos bastidores. A possibilidade de ver um dos maiores nomes da história do futebol comandando o Corinthians é algo que não pode ser descartado, mas para que isso se concretize, ainda é necessário muito mais do que um simples desejo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!